Ele está carregando, aí não está dando erro. Entendi. Então vamos lá, estamos voltando aqui. Quem eventualmente tenha dificuldades para estar vendo nossa aula ao vivo vai poder ver gravada, né? Não tem problema. Assim espero que dê certo. Vou ligar minha câmera, pronto, voltei. Espero que dê certo eu poder postar. Não é obrigado, mas é a recomendação e eu estou seguindo a recomendação. E eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de texto que trata de algo do cotidiano, com uma linguagem simples, com uma linguagem informal, que apresenta o olhar de quem escreveu sobre um fato do cotidiano e que vai sugerir para nós alguns aprendizados, assim espero, é um textinho curto, vou compartilhar com vocês. No site em que saiu esse texto, o site que publicou o texto dizia que a leitura dele leva 5 minutos. Provavelmente a gente vai levar um pouquinho mais, porque eu sempre comento, né, as coisas com vocês, mas é um texto para ser lido rapidamente, tá? Para passar a vista e ficar com alguma coisa na cabeça aí, tá? Então, eu tenho falado com o Cleiton, né? Cleiton, está dando para ver direitinho aí? Se eu gravar desse jeito, vocês Tá, conseguem acompanhar? Um dá para exemplo de acompanhar. crônica. De que tipo de crônica posso dizer que seja a crônica seguinte? Eu fiquei até repetir a palavra crônica, enfim, para ficar bem claro, né? Qual é o tipo de crônica? Vocês me dizem aí, eu também vou tentar chegar a uma conclusão. Que tipo de crônica é esse, certo? Está aqui os dois autores, né? Isso aqui, gente, essa expressãozinha, ela rubrica o tema que geralmente é tratado naquela parte do site, do portal jornalístico, ou antigamente, quando você pegava o jornal, né, na parte superior do jornal tinha dizendo qual é o tema que geralmente rola ali naquelas páginas. Na revista também tem isso, viu? Alguém disse que gostava de ler revista, que lê revista, tá? Então aqui é tecnologia e humanidade, as duas coisas juntas ou separadas, sei lá, né? Ou junto ou separado, mas é isso que rola no espaço aí do site em que eu peguei esse texto. As duas pessoas que assinam são esses dois nomes aqui, eu suponho que sejam esta moça e este rapaz, né? Danilo e Luar, enfim. O que te motiva, né? É não é uma pergunta, não é uma exclamação, né? Como se fosse assim, aquilo que te motiva, né? Vai apresentar aquilo que motiva. Danilo Espanha e Lua Galvão falam sobre carreira e vida pessoal, tecnologia e humanidade. Através do teclado do meu computador, digito esse texto e através de sua tela você o lê. Aqui criamos um elo de comunicação. Tá? Então, olhe, a crônica ela é tão informal que ela permite se você se dirigindo ao leitor diretamente, que eu, para quem me procurou, marcou o horário para eu analisar as produções, eu comentei que numa redação formal, numa situação de prova, você retira esse você aí para se dirigir ao leitor. Mas a crônica permite, né? Você está vendo aí, é um texto real, né? Um texto criado para aula. Então está aqui, a tela do computador, as pessoas interagem através de um elo de comunicação, né? Então, publicado em 30/1 de 2014, às 13 horas e 15 minutos e tal, e por aí vai. Aí aqui ilustrando, o que é que vocês acham que é isso aqui? Quem já leu o texto sabe. O que é isso aqui? O que é que vocês me diriam que é, tá? O que é isso aqui que ilustra a nossa A crônica? escola da vida, né? The School of Life. Isso aqui é um excelente canal da internet que eu recomendo para vocês. Eles não estão me pagando milhões de reais para eu divulgar e também não faz diferença nenhuma a minha divulgação, mas é um canal de que eu gosto muito. Estou de brincadeira com vocês, viu? É um canal de que eu gosto muito. Tem alguns vídeos que tem legenda em português, algumas vezes tem vídeos desse canal que faz a versão em português, que são espécies de crônicas reflexivas sobre as mais variadas temáticas da vida. Por exemplo, como escolher uma pessoa para ser o seu amor, vamos dizer assim, como escolher um amor, e pode escolher? Pode, tem como, tá? O que é amor, como estar num relacionamento, como terminar um relacionamento, como escolher a profissão, como se relacionar com a família. Então, as coisas que têm a ver com a vida, esse canal do YouTube, The School of Life, trata. Isso aqui é o programa de um evento. Tá? Eu digo porque eu conheço o folderzinho e já li o texto para a aula, obviamente,
eu sei que se trata do programa de um evento. Vamos ver que evento é esse e vamos ler a crônica desse evento e me digam que tipo de crônica é essa, tá? Através do teclado do meu computador, teria uma vírgula aqui que não colocaram, digita esse texto e, através da sua tela, seria outra vírgula aqui, você o lê. Aqui criamos um elo de comunicação. Aí aqui seria um ponto e aqui um N maiúsculo. Neste momento, vírgula, somos ajudados pela tecnologia. A tecnologia nos ajuda em diversas áreas, ponto. E um F maiúsculo. Facilita processos. Ele preferiu a enumeração, vou retirar isso. Facilita processos, acelera as comunicações e gera resultados rápidos. Tudo bem. Acontece que para tudo há um limite. Acontece que para tudo há um limite. E ainda que não façam tantos anos que a tecnologia atingiu, ainda que não façam, né, tantos anos que a tecnologia assumiu um certo ápice, existem pessoas comprovando na pele que o excesso de tecnologia pode prejudicar a vida social e até mesmo a saúde. Não só o fato de vermos famílias inteiras ou grupos de amigos em um restaurante, por exemplo, imersos todos os dias em seus celulares e tablets, ultramodernos, sem conversar. Vocês vejam que ele vai do cotidiano, né? Esse cotidiano imediato de você ler um texto no celular ou no computador, ele remete ao próprio momento de a gente ler, ou esse cotidiano de estarem a família junta para comer um sanduíche, um cachorro-quente ou uma, sei lá o quê, uma pizza, e todo mundo ali no celular, né? Há também outras situações que nos mantêm reféns da modernidade. Ter que olhar o e-mail diversas vezes por dia, acompanhar as atualizações das redes sociais, responder centenas de mensagens dependendo de uma conexão de alta velocidade 24 horas. Sou eu hoje em dia, viu? Para satisfazer nossas curiosidades, buscar informações, no meu caso, para cumprir tarefas, pagar contas, descobrir tendências. Tem gente que vive olhando roupas, né, na internet, ideias, empresas, etc. Então, veja que você tem aí um quadro descritivo de como as famílias vivem, de como a gente está vivendo exatamente agora ao ler esse texto e de como as pessoas vivem muitas vezes agora com esse negócio de ensino remoto, né? Era para ter a lei, para estudar, né? Que a crônica foi antes da pandemia. Mas como definir se a quantidade de contato que temos com a tecnologia chega a ser prejudicial? Como definir isso? David Becker, fundador da School of Life, deu uma palestra em São Paulo. Está vendo uma coisa assim, outra do cotidiano, que motivou a escritura do texto? Tecnologia e humanidade. Era o tema da palestra, veja as relações entre as partes do texto. Era o tema da palestra e é também, olhe, o título da própria crônica. Isso é para inspirar vocês a escrever. Agora a gente descobre que o nome dessa crônica, certo? Tecnologia e Humanidade, era o tema da palestra que a própria crônica vai relatar. E, por sorte, estivemos presentes para escutar o que David tinha a dizer. Então, as duas pessoas que assinam o texto é em primeira pessoa, né? As duas pessoas que escrevem o texto, estão dentro do texto, elas estavam lá para ver aquilo, né? Para ver o que o texto relata. Seu Professor, no caso, discurso, pois não. a Pois não. crônica, ela tem um limite? Ela tem um limite De quê? de tamanho? Rapaz, Por exemplo, normalmente é curta. É um texto curtinho. Você vê que a gente já está terminando esse aqui. É para ler em 5 minutos. A crônica, ela vem, no caso da crônica no jornal, para preencher brechas no jornal, justamente para só tapar buraco, literalmente, entendeu? Agora, se você for para os cronistas, não que sei se são foi só no meu, mas travou aqui. Hã? Pois não, Cleiton? Se você for para os primeiros cronistas que traziam os relatos dos fatos históricos, aí as crônicas são maiores. Por exemplo, a gente vai ler em outros vídeos a Crônica do Descobrimento do Brasil. No meu PDF, ela tem 18 páginas, entendeu? Todo o relato e descrição de como é que foi o contato com os primeiros indígenas, os moradores aqui do Brasil, né, da região que veio se chamar Brasil e tal, já vai ser maior, entendeu?
Então, você fica aí com essa dualidade na resposta. Hoje, a crônica normalmente é pequena. O texto que vocês vão produzir, digitado, ele deve dar assim meia página, entendeu? Aproximadamente. É curto. Gente, Seu foi só meu. discurso... Hã? Responda aí. O quê? Está falando comigo ou está com o microfone aberto? Vou continuar, certo? Seu discurso, o discurso do palestrante, né, de David. Seu discurso foi sobre o quanto a tecnologia tem influenciado as nossas relações pessoais, sociais e o quanto deixamos que ela, olha a palavra, nesse invada, você tem o ponto de vista, você tem o posicionamento crítico, PDV. Você tem o posicionamento crítico do cronista. Parece que ele vai simplesmente relatar. Pois é, eu vejo essa palavra invada a nossa vida como uma manifestação de um posicionamento crítico. O que predomina, a gente vai ver se é esse posicionamento crítico ou se é a reflexão. Mas aqui está, olha, invada a nossa vida, tá? Aqui está o ponto de vista. O que ele está dizendo? A gente pode pensar que controla o celular, que controla, é minha escolha, porque eu gosto. Mas o texto diz invade. Ora, invadir significa entrar sem permissão. Perceberam? Então, quando vocês forem escrever, uma coisa que é determinante para o seu texto ficar bem escrito, seja para as suas intenções de virar youtuber e ler o seu texto e ganhar muita audiência, seja para as suas intenções de tirar uma boa nota numa prova, ou obter uma aprovação no concurso público, ou entrar, passar numa seleção para um emprego, alguém pede que você escreva, reflita sobre como você entende que é para ser uma pessoa que trabalha nessa função que você quer desempenhar. Aí você faz uma crônica ali de como é que deve ser a vida, o cotidiano de alguém que quer desempenhar uma certa função, por exemplo, de técnico de informática ou qualquer outra função que vocês iam querer desempenhar, certo? Então, a escolha das palavras faz seu texto ser bem avaliado pelo leitor. Invadir é entrar sem permissão. Então, nisso aqui você tem o ponto de vista, o posicionamento crítico dos autores, certo? Do rapaz e da moça. Acabando com nossa privacidade, desrespeitando nosso ritmo biológico, psicológico e afetando até mesmo nossa saúde. Com vocês, eu Pensava que era só no meu. Naquela hora eu tava falando sozinho aqui, ó. Foi sem querer, tinha baixado o som todo lendo, bicho. Que laranjado.
Gente, a aula dele é 3 horas da tarde hoje. Eita, eu acho que é de 1 hora. Beleza, obrigado. Lembrem a ele aí, porque senão a gente vai ficar com um monte de atividade, ou com um monte de aula, porque já tem aula de Tranquilo Mestre e a aula dele. A aula de sociologia é hoje, é? Não, parece que ele ainda vai marcar. Ah, tá. Porque eu já tenho aula franca. A gravação vai ficar com quem mesmo, hein? Porque eu acho que dá pra parar, não? A gravação? Com quem vai ficar? Acho que qualquer um pode parar de gravar, mas é melhor não mexer. É melhor não mexer, que ele já tá voltando aí. Igual a não atrapalhar, deixa assim mesmo. Olá, gente. Cleiton, consegue me ouvir de volta? Consigo. Pronto. Eu vou dar por perdida essa parte da aula, porque não vai dar tempo, eu não vou juntar isso. E ninguém morre por não ver depois gravado esse comentário a esse texto aqui, certo? Eu vou só terminar para não ficar aquela coisa interrompida para vocês que estão aqui. E aí eu termino esse compartilhamento e eu tenho outro texto para eu ilustrar o que eu quero dizer. E hoje à tarde é nossa reposição às 13 horas. Aí vamos acreditar que a internet não vai falhar, certo? E aí vai ficar tudo mais claro. Então veja que esse texto ele partiu de uma questão do cotidiano, que é a gente ler pelo celular, mostrou outra questão do cotidiano, que é as famílias ficarem olhando para o celular enquanto estão juntas, tá? E começa a apresentar uma reflexão sobre o quanto que a internet está presente na nossa vida. E aí, olha, vem com a expressão muito crítica, né, muito posicionada, invadir, né? Invadir é entrar sem permissão, e diz que a internet ela está alterando, não respeita, né, nosso ritmo psicológico, biológico, afetando até nossa saúde, certo? Então veja como o tom da crônica é um tom informal, um tom leve, digamos assim, mesmo tratando de coisas que são profundas, que são muito importantes, tá? Então eu dizia antes da internet cair que para esse momento nosso de vida eu estou deixando que, digamos assim, eu dialogo com os alunos às 10 da noite de um sábado, como alguns de vocês falam comigo às 10 da noite no sábado, e eu tento responder. Eu sou a própria
coisa em vida aqui, certo? O ser humano que está passando por isso, e eu entendo que muitas vezes pode ser que vocês só tenham acesso à internet naquele momento, então eu estou respondendo, e entendo que da parte de vocês também, né? Às vezes é necessário só naquele momento ali poder ter um contato. Não sei se é, não sei se não é, mas é o que eu imagino, tá? Mas esse texto tem a ver conosco, né? Aqui o palestrante, né, com a foto ilustrando a crônica. Aí continua, olha. Máquinas, equipamentos e dispositivos são essenciais para sobreviver em um modelo de sociedade onde o virtual está cada vez mais próximo do real. Que tipo de crônica é esse? Ele parte de uma questão do cotidiano bem banal, entre aspas, lê pelo celular, famílias juntas olhando para o celular, aí vê uma palestra, aí agora, olha, máquinas, equipamentos, dispositivos são essenciais para sobreviver em um mundo, em um modelo de sociedade onde o virtual está cada vez mais próximo do real. Decorem essa frase para levar para o Enem, pode servir para milhões de temas que eles cobrem, viu? Descobrir um limite de interação com as tecnologias é algo individual. Como é a frase aí, professor? Repita aí. Essa aqui, olha, máquinas, equipamentos e dispositivos são essenciais para sobreviver em um modelo de sociedade onde o virtual está cada vez mais próximo do real. Aí você pode, depois disso, falar sobre milhões de coisas. Professor, o senhor não está apresentando a tela não, viu? Ou não, é? Eita, rapaz. Ainda bem que eu não estou gravando, viu? É porque o trabalho está muito difícil, viu? Tá sim, professor, Mas tá gravando, né? Tá gravando. Tá gravando? Mas esse vídeo vai ser descartado. Tá gravando, gente? Vamos parar a gravação. Ficou ruim e tal. Tá excessivamente ao vivo. Deixa eu ver se é essa janela aqui. Compartilhar. Não. Porque não tem diretor, entendeu? Era para ter um diretor com um ponto dizendo: fale mais rápido, fale mais devagar, a tela não está. É difícil, viu? É o conteúdo, é a interação, é milhões de coisas. Talvez vocês não tenham maturidade para compreender o quanto que está difícil para o professor fazer esse trabalho, viu? Um trabalho que profissionais fazem cercado de aparato, né? Quando vocês verem esses youtubers aí, que parece uma coisa muito espontânea, por trás tem toda uma produção, entendeu? Iluminação, direção, roteiro, para poder a coisa dar certo, entendeu? Mas agora vocês estão vendo a tela, não estão? Cleiton, deu certo? Está vendo a tela? Rapaz, tá tudo preto. É mesmo? Meu Deus do céu. E agora? Parar a apresentação de novo. Tá black. Vamos ver se agora dá certo. Uma janela. Tá vendo tão bem, né? Ia ficar bem legal o vídeo. Pronto, Cleiton. Agora está vendo? Tô, professor. Tô vendo. Pronto. Então, eu estou dizendo para vocês que vocês levem para as produções de texto que vocês forem fazer o que vocês estão lendo, né? Então, aqui é uma frase para decorar e ela serve para milhões de temas que vocês venham debater, porque o nosso mundo está impregnado disso, né? Máquinas, equipamentos, dispositivos são essenciais para sobreviver em um modelo de sociedade onde o virtual está cada dia mais próximo do real. Descobrir um limite de interação com a tecnologia é algo individual. O que é que vocês acham? É de cada pessoa ou tem uma coisa que a gente diz, olha, no geral, não é para a pessoa estar pendurada no celular depois da meia-noite, né? Cada um deve buscar a sua equação, né? Equalizar as coisas, equilibrar, né? Para respeitar a sua própria natureza. Por mais que busquemos as tecnologias mais incríveis, ainda assim é o homem que as inventa, as cria, ou seja, todo o potencial de sua criação está no homem. Esse encontro, o que ele está relatando, né? A palestra lá com o criador do The School of Life. Esse encontro me fez pensar, aí aqui está em primeira pessoa, né? Era para ser nos fez pensar, porque não são duas pessoas que assinam o texto, né? Esse encontro nos fez pensar quão alta é a tecnologia de nosso próprio corpo.
Possuímos a mais avançada tecnologia, a tecnologia natural, biológica, humana. Ou seja, não podemos esquecer as funções que nosso corpo desempenha, a quantidade de informação que armazenamos, como conseguimos acessá-la a uma velocidade absurda, a capacidade de bilhões de cálculos, o potencial analítico que temos, autorregulações corporais, sentimentos, emoções, razões. Então, o ser humano é muito mais complexo do que qualquer máquina, é o que ele está tentando dizer, né? A tecnologia, evidentemente, evolui, mas e a humanidade? Estamos evoluindo? Nosso lado humano. Estamos evoluindo nosso lado humano e tendo orgulho de nossa evolução, tanto quanto da tecnologia, precisamos de um movimento que valorize as características naturais do homem, que respeite os seus limites e que trabalhe dentro de um nível de tolerância individual, considerando que somos diferentes, que suportamos coisas absolutamente limitadas. Os talentos também são individuais, devem ser exercitados, desenvolvidos, e o tempo que nos prendemos à tecnologia, muitas vezes somente esses importantes momentos. Não entendi essa parte. Outro importante momento que não estamos desfrutando é o que nos é essencial, é o ócio. Ou seja, ficar um momento sem fazer nada. David, que é o palestrante, ele volta à palestra, né, que é o que ele está relatando e resenhando aqui para nós, lembrou que perdemos o poder da lentidão, por exemplo, de cultivar o pensamento lento. Então, muitas vezes, a gente tem muita dificuldade, gente, de escrever um texto, porque o texto exige isso aqui. Exige que você pare, se detenha e pense lentamente a respeito de um tópico, né? Perdemos também a alegria da imperfeição. Teve gente estressada com a produção de texto quando eu li. Teve gente que não ficou estressado, não, que leu com tranquilidade, revisando. Mas teve gente assoberbado, né? Porque queria já fazer um texto perfeito. Afinal, estamos longe de sermos perfeitos, seja no que for. O que não nos damos conta é que podemos escolher o que pensar e como pensar. Vocês concordam com isso? É 100% assim ou a gente às vezes não controla o que pensar, né? As imposições da atualidade dificultam esse processo. O processo de quê? De escolha, certo? Do que pensar. Mas ainda dependem dessa escolha. Então, que sejamos usuários da tecnologia e não seus escravos. O mundo anda mais preocupado com o high-tech. Escrevemos recentemente uma história sobre isso. Hoje há uma necessidade de se recuperar o high-touch. High-touch, para quem nunca ouviu falar, quer dizer a alta tecnologia do toque. Ele escreveu antes do corona, né? Do afeto, do carinho, ou seja, da humanidade. Ela sim nos toca verdadeiramente. Não é fria como uma máquina que reage aos nossos estímulos por pura programação. A naturalidade humana vem se perdendo por diversos motivos, pelo excesso de uso de tecnologia, pelos sistemas falidos que vivemos, sejam políticos, sociais ou econômicos. Por uma cultura popular globalizada em que existe apenas dois grupos de pessoas, os winners e os losers, né? Os vencedores e os perdedores. Você é um vencedor na vida se tem dinheiro, sucesso e reconhecimento. Caso contrário, é um perdedor, depreciado pelos que possuem mais dinheiro. Esses dias, vem novamente para o cotidiano. Olha. Conversando com um amigo, ele me disse, você já parou para pensar, olha o pra, extremamente informal que a crônica permite. Você já parou para pensar no que significa estar bem de vida? E aí parei para pensar o que bem de vida hoje significa. Estar bem financeiramente. É triste que assim seja, mas sou otimista e a favor do movimento humano. Quem sabe um dia estar bem de vida se torne expressão que tenha mais a ver com a vida, com V maiúsculo, do que com dinheiro. A vida é o mais que isso. Então, te convido, se dirige novamente ao leitor, né? Convido você, te convido a refletir sobre quando anda pensando e no que para que nosso olhar e posicionamento sobre o mundo evolua e nossa evolução seja mais importante do que a evolução tecnológica, para que a expressão estar bem de vida signifique ter saúde, paz e estar de acordo com sua própria jornada. A era do comportamento padrão se foi. Entendemos bem o termo globalização e já experimentamos seus efeitos positivos e negativos. O excesso de informação
nos permite decidir com mais base, não é? O acesso à informação nos permite decidir com mais base e nos traz reflexões diversas. A era da tecnologia, ele termina com uma coisa positiva, olha. Está aí para nos servir e nos ajudar. O que vale é saber usá-la para continuarmos bem de vida. Tá? Acabei tendo que ler um pouquinho rápido por causa da queda da internet, na interrupção da nossa aula, mas esse texto serviu para vocês verem o tom informal de uma crônica, o tom de você falar sobre coisas do cotidiano, ao mesmo tempo em que você reflete sobre ela e expande o tema. Vocês me diriam que esse tipo de crônica é qual? Seria uma crônica reflexiva? Ou o autor e a autora apresentam dados e refletem sobre esses dados e acaba sendo uma crônica argumentativa? Eu não vou ter uma resposta fechada agora para vocês. O melhor seria pensar essa crônica como uma crônica em que há reflexão e argumentação a partir da apresentação de dados. Tá? A crônica, o que se diz sobre ela é que ela é um tipo de texto, um gênero textual, muito fluido, ou seja, não tem uma forma. Ele se adapta àquilo que a pessoa que escreve quer dizer. Tá? Então, ficaria bem difícil de enquadrar essa crônica aqui. Mas ela traz dados, e o principal para nós é notar esse tom informal, de falar com simplicidade, tá? Que é próprio da crônica, certo? Vocês querem fazer alguma pergunta, querem fazer alguma observação? A outra parte a gente vai fazer em outro vídeo. O melhor que está por vir, certo? Texto muito bonito, e a interrupção aí não permitiu que a gente lesse agora, mas a gente conseguiu fechar na nossa conversa de hoje aqui o que é crônica, esse texto que trata de algo do cotidiano, que pode ser narrativo, pode ser argumentativo, pode ser descritivo, que traz ali o posicionamento, o olhar, a visada de quem escreve sobre algo que presenciou, que testemunhou, que está acontecendo. Tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu vou parar a gravação e a gente pode conversar mais um pouquinho.